Fala pessoal, entusiastas, todo mundo que gosta de carro. Sejam bem-vindos ao primeiro Papo de Carro. E hoje o papo é sobre carros elétricos. E por isso temos aqui o nosso convidado, Matheus Afonso, do canal Electricar BR, referência nas redes sociais em carros elétricos. Seja bem-vindo, Matheus. É isso aí, obrigado. A gente vai fazer um papo aqui diferente. O Matheus Afonso, da Electricar BR. E, bom, como não faltam dúvidas, né? Bora trocar uma ideia hoje. Bora. E também para me ajudar, tem o Alorino. E ele não tá sozinho não, tá? Fala, Vitão, como é que está, meu amigo? Beleza? Olha, nós é azucrinado do Matheus. Tá bom, Matheus? Como é que tá você, ó? Olha, eu trouxe aqui dois amigos nossos aqui, né? É o Ruelo e o Porca. Você pode ver que são mecânico raiz. Dá um oi pro pessoal aí, rapaziada. Olá, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Vamos aprender um pouco aqui, esses carros novos aí, ver como é que é. Viu? E aprender mesmo, porque eu vou falar sério pra você, Matheus. Você vai sofrer, porque aqui ninguém entende nada. Nada. Nós viemos aqui pra tirar as dúvidas mesmo. Acho que nós e do povo também, né? Não é verdade? Vai dar briga boa, hein? Porque aqui tem mecânico raiz, tá? Eu sou mais conhecido como Biela de Ouro, um dos maiores mecânicos que já existiram na Grande Curitiba. Eu sei mexer com carro a combustão, carro de... Como é que chama? Como é que chama? Você vê que o mecânico pergunta como é que chama, né? Eu sou flex. Eu sou híbrido, eu sou flex. Biela de Ouro e flex é uma bela informação aí, ó. Vai ser muito bom esse papo. Eu tô muito conhecido sobre os componentes eletrônicos do coisa lá. Já conhecia o Mateuzinho, Biela? O Michelzinho Teló, já vi ele em algum lugar já. Vai ser uma conversa boa. Viu? Toca aí, deixa essa piazada aí. Então vamos lá, vamos à primeira pergunta. Matheus, chegou muito aqui na nossa caixa de perguntas como você enxerga o carregamento dos carros elétricos nas BRs, em viagens de grandes distâncias. Essa é uma questão que está evoluindo, né? Eu digo que o carregador de BR, ele é muito como se fosse aquela dinâmica do ovo e da galinha. Se você não tem carro para carregar, não tem carregador. Se você não tem carregador, não tem carro. Ou seja, você precisa que tenha um movimento de aumentar a quantidade de carros para ter mais empresas e pessoas botando carregador. Mas você acha que tem pouco ainda? É pouco? Quando você viaja assim, você acha que... Melhorou muito já. Mas ainda assim a gente precisa de muito mais, né? Porque se você olhar o tanto de carro que tem aqui no Auto Shopping, né? Você tem que ter muito mais carregador, como tem posto de combustível, que você esquece, né? Então, é uma coisa que vai com o tempo, né? Você tem noção de números no Brasil? Quantos carros elétricos tem distribuído no Brasilzão inteiro? Então, soma muito com híbridos, né? Dá, por exemplo, aí número de frota, seus mais de 300, 400 mil entre híbridos e elétricos. Sim. Desses, 100% elétrico deve estar perto de uns 100 mil. Mas é uma conta aproximada. Sim, mas você acha pouco? É pouco ou é muito? Perto do que vende de todos os carros é pouco. Se você pegar só de carro a gasolina, carro normal, flex, vocês conhecem, né? Claro. A gente parece tanto do carro normal quanto do carro anormal também. Parece bastante lá. Então, pega o número. Vende, por exemplo, no Brasil, 2 milhões e 500 mil carros por ano. Desses, entre elétrico e híbrido, dá quase 100 mil. Entendi. Então ainda vende, imagina quantos anos, né, de carro a gasolina. Posso fazer uma pergunta, Thiago? Veja o que você vai perguntar. Ô, Ruela, veja o que você vai perguntar. Tá tranquilo. Calma lá. Eu tô medicado hoje. Você tava falando do negócio do carregamento aí, do carro, que não tem em muitos lugares, né? Por exemplo, eu comprei um carro elétrico, levei pra minha casa e fiz a adaptação da parada, colocou lá o carregador. Vou colocar pra carregar. Pum, coloquei pra carregar. Aí eu falei, meu carro tá sujo, vou dar uma lavada nele. Eu corro o risco de morrer eletrocutado, porque ele tá grudado no plug, lá no coisa. Ou eu posso ficar tranquilo? Não, pode ficar tranquilo. Que bom. Porque quando ele tá carregado, quando ele não tá, o carro tem todo um sistema de proteção, tem até próprio aterramento no carro, né? Então não tem o risco daquela energia passar para você. Tem um fio terra. Mas é importante no teu carregador você fazer a instalação correta. Porque você tem uma espessura de cabo, você tem uma proteção de equipamentos, disjuntor, equipamento de proteção contra surto, que é para você ter segurança na recarga. Então isso é importante mesmo. É verdade que o carro elétrico sofre uma desvalorização maior na revenda do que o carro comum? Essa pergunta é muito comum hoje, né? E eu digo que ela depende muito. Porque se você pegar os carros mais baratos hoje no Brasil, os carros aí de 100 a 150 mil, que hoje é barato, né? O mercado ficou muito caro. Sim. Eles vão muito bem no mercado. Eles têm uma procura muito grande, uma aceitação muito grande. Nos carros mais de luxo, o cenário é mais difícil. E como o comprador de luxo ele é mais exigente, por ser elétrico, ele tem uma exigência maior e desvaloriza um pouco mais que o carro de luxo só a combustão. Mas aí vale dizer que o carro de luxo, por si só, ele desvaloriza muito já, né? Os carros que você a vida toda pagou 500 mil, 600, 700, sempre perderam muito. Quando é elétrico, ele perde um pouco mais. Mas nos carros que a maioria das pessoas compram,
que a gente conhece, né? Os BYD, os GWM, tem sido bem normal. Tenho até parentes próximos que compraram, quiseram vender e foi bem normal. Entendi. É como se fosse um carro normal. Carro popular. Os carros, porque tem demanda, né? Se você tem pessoas querendo comprar, vai vender tudo. Certo. Então esse é o principal. Você já viu aquele que o Luciano Huck para do lado e fala, quer trocar esse carro? Já. Você teria coragem de dar o teu e... Eu trocava. De cara dura, assim? De cara dura. Eu acho que se ele encontra o Biela, ele troca. Com certeza. O Biela de ouro... Eu faço troca-troca com ele. Não, mentira, tô brincando. Não. Mas não, eu tenho outra pergunta pra você. Fala, desde que você vai... Pode. Por que, por exemplo, o liquidificador, Olha lá, vai que é um falar negocinho desse tamanho, se liga ele faz um barulho, que se ligar ele aqui, ninguém consegue conversar mais. E daí o carro elétrico, olha o tamanho do negócio, mano. Ele liga na tomada, escambau, e não faz barulho. Por quê? A pergunta é boa, os dois são elétricos, né? Mas o liquidificador é bem menor, ele tá ali numa situação que obviamente vai ter ruído pelo plástico, pelo motor, e o carro tem um motor elétrico, mas muito mais blindado, muito mais fechado, com muito mais isolamento. Além de que é um motor muito mais completo, né? Muito mais tecnológico. Então existe também um isolamento ali. Se você for no próprio motor elétrico, você vai ver que ele faz mais barulho, ele faz bem mais barulho do que você escuta de fora do carro. Mas isso é porque existe uma proteção, existe ali uma vedação. Ele faz barulho, então se tirar pouco tudo aquilo, faz. você vai ouvir daí a Pouco parada. faz. Tanto que se você for ouvir, até carrinho de controle remoto, se você for ver um Autorama, tem um barulho de motor elétrico. Mas nos carros, a gente está com um aqui do lado, que ele é grande, ele está todo selado, fechado, você não vai escutar tanto. Mas faz um pouco de barulho. Eu já cito foto da barulheira, né? Você gosta da barulheira? Gosto de escape furado, Aí tal! daquele grau eu gosto. Tem como botar um escapão direto assim no carro elétrico fazer barulho ou não? Não vai dar certo. Não vai dar certo porque não tem da onde vir o barulho, né? O carro a combustão, o barulho vem porque você queima o E se a gente botar o combustível. motor de liquidificador do carro? Daí funciona. Vai ficar com barulho de liquidificador, né? Não vai ficar Ô, bom. Matheus, me conta uma coisa. Aumenta o meu consumo de luz se eu tenho um carregador em casa? Quanto aumenta? Aumenta proporcional ao quanto você vai gastar. É igual gasolina. Quanto você vai gastar no mês? Quanto Entendi. você vai colocar de combustível? Então, o carro elétrico é o quanto você vai rodar de energia. Se pegar um carro elétrico normal, são os BYDs os mais normais, está falando de carros que para carregar vai gastar 40, 50 reais para você usar até 300 quilômetros. Então, dependendo de quantos quilômetros você roda no mês, você vai dar mais recarga. Então, na prática, sim, aumenta a conta, mas é um custo bem menor que um carro a gasolina, né? Sim. Muitos carros, para você rodar os mesmos 300 quilômetros, é o duzentão do tanque, né? Quanto tempo demora para carregar? Eu tenho que deixar, vou viajar amanhã, vou amanhecer, deixar carregando a noite inteira, é isso? Então, em casa, sim. Porque em casa, o carregador tem uma potência mais baixa, uma potência que é perto até de um chuveiro elétrico, e aí você leva 5, 6 horas para carregar. Mas é aí que entra aquilo que a gente até conversou, de ter carregadores rápidos. São já carregadores tem até isso. que aí o que acontece? turbo? Numa prática, isso é bom para mecânico aprender, hein? É. Numa prática, o carregador vai enviar mais energia, ele carrega mais rápido, né? Sim. Que é o carregador rápido. Só que ele também é mais caro, ele é mais moderno, então são esses que tem que ter na estrada para você E conseguir. carregando 5, 6 horas eu rodo quantos quilômetros? Vai rodar a média de 300, os Ah, é BYD coisa. que eu falei. Sim. Em carros maiores tem carros de 500, né? Mas aí aumenta a bateria, né? É como o tanque de combustível. Quanto mais cabe, mais roda. E powerbank não dá pra carregar no powerbank, você vai querer... Eu tenho uma pergunta porque, por exemplo, a gente pega nosso carro hoje, o meu carro particularmente gasta mais óleo que gasolina. Então tá econômico, não gastando gasolina. Mas eu posso parar o carro elétrico e falar, bota 100 de luz aí pra mim? Tipo, botar 100 reais de luz só, dá pra fazer ou não? É uma pergunta boa. Se tiver um frentista no carregador, você pode. Senão você vai ter que abrir o aplicativo, como é a maioria dos carregadores. Aí você vai colocar os 100 reais ali, mas vai ser no cartão ou no Pix. Então você vai escanear o QR Code. mas tem essa tabela então também? Eu não sabia. Tem essa... Eu quero colocar tanto. Então, você consegue... Hoje, a recarga hoje funciona assim. Você vai baixar um aplicativo, você vai fazer um cadastro do teu cartão. Ligar pra TIM daí. Que ligar pra TIM, rapaz? A Tá TIM- louco? Cadastro pra pedir É bem mais moderno. Você A acha que TIM vai você ligar? já tem que ter o plano, né? Se Sem tiver, internet hoje é difícil. Às vezes tem Verdade. o lugar lá para abastecer com luz o teu carro, mas não tem o sinal da TIM, como é que faz? Daí? Então, isso é uma boa pergunta. Ótima pergunta. Outra Não, pergunta. Você tá de parabéns. Você vai ganhar aumento aí, ó. É resposta do Mateuzinho. Então, imagina que você vai colocar o carregador num lugar distante, que não tem sinal de celular. Tibagi. Hoje, você precisa... hoje a empresa do carregador, ela já tem que entender que você vai ter que ter internet no ponto.
Isso já é um entendimento, porque se não tiver internet, você não consegue usar o carregador. Então, quando as empresas vão colocar hoje, elas já colocam um modem, Wi-Fi, fazem a internet chegar lá. Se não chegar a internet no ponto, aí você tem que ter um cartão físico, você tem que ter uma forma de desbloquear o carregador. Essa pergunta é boa, porque tem que ter internet onde carrega, ou você coloca por um modem, um aplicativo, ou você coloca o Wi-Fi lá, Starlink, hoje tem, né, internet por satélite. Oferecimento Elon Musk aí, ó. Oferecimento Elon Musk, vai lá. Ou você dá um jeito de desbloquear por cartão. Mas a pergunta é boa. Ei, Matheus, Por isso que tem nos voltando- postos, né? Você não vai ver do lado de uma árvore avulsa no meio do nada, né? cara? E voltando do barulho dos carros, tem carro elétrico que quando os caras colocam um sistema de som pra imitar um esportivo também. né? É porque, como muitas pessoas gostam do ronco, né? Tem carros que eles colocam caixas de som para imitar É o mesmo? barulho para Pra fora, né? É. A maioria dos carros é um som normal de alerta, né? Pra Sim. pessoa ouvir. Mas alguns carros esportivos, você liga, ele faz até um ronco, um burburinho ali. Daqui a pouco estão rebaixando o carro elétrico. Tá pra rebaixar ou É não? isso que eu ia perguntar, se baixa muita a tensão da bateria, se rebaixar com as molas, ou fica a mesma coisa? Não, acho que não cai a atenção. Né? Se eu usar o carro com o carregador na tomada, a bateria vicia, igual o celular também? Ou não? Opa, esse. Não. O celular hoje, tanto carro, eles têm muita tecnologia, né? Ele já faz ali uma medição, ele já recebe a energia e ele equilibra da maneira correta, né? Então, quando você põe na tomada, ele já entende até quanto vai carregar, ele já entende ali o quanto que é seguro para a saúde da bateria, e você não tem esse problema. Matheus, uma pergunta lá do Mariano, de Ponta Grossa, nosso cliente aqui. Grande Mariano, um forte abraço aí, Forte ó. abraço, Mariano. Apareça aí. Paga as Abraço, parcelas Mariano. em dia, homem. Vai lá. É muito difícil preparar minha casa ou prédio para colocar um carregador pro carro. E quanto que custa isso? Não é difícil você preparar para colocar um carregador. Acho que ele quis dizer aquele carregador mais rápido, né? Não é difícil você preparar para colocar um carregador, mas você tem que fazer isso com segurança e de jeito certo. Você tem que colocar o cabeamento ali num comprimento e também numa espessura específica. Você tem que colocar os dispositivos de proteção, dispositivo contra surto, o DR, que é um dispositivo que é para tensão residual, e você também tem que ter o disjuntor junto de um carregador de qualidade para que você tenha essa segurança. Então tem que chamar um profissional. Você tem que chamar uma faça pessoa que entenda como colocar um carregador. Não vai chamar um pedreiro lá pra abrir o buraco na parede e embutir o troço ali, né? E o valor disso aí é mais ou menos quanto? Vamos falar em preço. agora. Então, em casa, você consegue fazer uma instalação correta por menos de R$2.000. Correto. Só? Em casa. Por quê? Porque isso depende de quanto você vai precisar comprar de cabo, qual a distância do teu quadro de energia. O que às vezes torna caro é que em prédios, às vezes o quadro está muito longe e você tem que puxar o carregador até uma vaga específica. Então aí fica Entendi. caro, porque o cabo mais grosso, ele é mais caro. Então aí sim, Entendi. desses dois, tem instalações que eu já vi de 5, de 7, mas por conta do local. Na tua casa, mora numa casa aí, caso vamos dizer um sobrado, uma casa que tem um quadro ali perto, você consegue puxar o cabo, sai menos de 2.000, mais o carregador, que às vezes, né, o carregador, eles virou isso filme. Você vai comprar o carro, as pessoas negociam o carregador. Mentira, sério mesmo? Você vai comprar um elétrico híbrido, o cara fala, não, tem o carregador? Tem o carregador junto. Então, às vezes, muita gente já tem o carregador. Mas eu tenho uma pergunta. Eu e o meu sócio aqui, a gente troca muito de carro. Faz rolo, né? É verdade. Pega carro motor estourado, de enchente, arruma, vende tudo. Nesse caso, eu comprei um carro, botei o carregador na minha casa. Eu posso trocar de carro e o carregador é o mesmo? Pode, porque no Brasil, a maioria dos carros usam o mesmo tipo de conector. É igual, lembra quando trocou os conectores? Todo iPhone é igual? É meio parecido. Então, no Brasil, é muito parecido. Se você for para a China, muda. Na China é outro conector. É Não igual vai dar tomada, pra- né? não vou mais Tomada Brasil, tomada Estados Unidos. Vou comprar um carro elétrico, não dá pra ir pra China? O que adianta? Não, mas você vai fazer o quê? Você não consegue ir lá fazendo Rio Grande, Já, rapaz? né? Então é tudo a mesma entradinha, não tem igual o celular. Ah, não dá certo, não dá Tomada certo. padrão Brasil, É um né? HDMI. Ah, no Brasil, né? HDMI. Que academia, rapaz. Matheus, tem a quarta pergunta agora da Lúcia, lá de Paranaguá. Nossa cliente também. Um abraço, né? Abraço para Abraço pra Lúcia aí Lúcia de aí. Paranaguá aí, ó. E daí ela perguntou aqui: carro elétrico sai, às vezes, um pouco mais caro na compra. Compensa na economia de combustível? Nos carros mais baratos compensa você na economia de combustível e compensa ainda mais comprar um carro elétrico no lugar de um carro a gasolina se você comprar o carro usado, né? Porque aí além de você estar comprando um carro que gasta menos, você já compra um carro que teve uma desvalorização, porque o seminovo sempre é mais barato, né? Então aí sim. Mas isso vai compensar principalmente você comprar um carro mais de entrada, né? Você comprar um carro elétrico de 100 mil, 115, que aí pensa, você gasta 30, 40 reais para carregar o carro para rodar 300 km, um carro a gasolina você gasta pelo menos uns 200.
Então aí compensa. Se você tiver energia solar, então, aí dependendo se a energia já está paga, zera a conta, né? Então, perfeito. um cara que gasta, vamos dizer, R$1.000 de gasolina por mês num carro comum, ele vai gastar com carro elétrico ali uns 200, mais ou menos. 200 a 300, que dependendo do estado que você está no Brasil, a conta é mais baixa ou mais alta. Mas Então, é uma o conta boa. custo do carro elétrico, para manter, assim, em questão de gasolina, eletricidade, né? É uns 20, 30% do carro comum. Exatamente. Só que aí você também tem custo de manutenção, existem alguns estados que têm benefício de IPVA, né? Então dá para você melhorar um pouco essa conta dependendo do lugar que você tá. Vendo? Economia. Eu tenho uma curiosidade. Você tá, olha o tipo aqui, ó. Você concorda no nosso primeiro papo de carro aqui? Aqui, ó. Conhecidamente, já no mundo todo, né? Quando um carro aqui normal, né? Ele não pega, a gente faz, acabou a bateria. Vai a tradicional chupeta, né? Que o pessoal fala, vou fazer a chupeta no carro, não sei o quê. No carro elétrico, eu posso fazer uma chupeta nele. Posso pegar qualquer outro carro ou tem que ser o mesmo carro da mesma marca. E se sim, para fazer a chupeta no carro, eu tenho que estar de chinelo para não levar choque ou eu posso estar descalço? Você consegue, em alguns carros, ele carregar outro carro, né? Só que não é tão rápido quanto no carro normal de você fazer, né, a chupeta. Porque como você tem que enviar muita energia, se o carro tem essa função, demora mais. Bastante energia pra fazer chupeta. É uma bateria grande. Então você não precisa só dar aquela partida, né, do motor de arranque. Precisa de bem mais energia. Então em alguns carros sim é possível você enviar, carregar a bateria, mas na maioria você vai ter que chegar num carregador. Então às vezes você consegue dar iniciar, vai até determinado ponto, imagina que acabou a bateria perto da tua casa, e aí você deixa carregando normal. Agora, você carregar ela inteira, aí demoraria muito. O carro tem a porcentagem de quanto que bateria tem, né? Aquilo lá é bem preciso? Ou tipo aparece 10% e acaba do nada? Porque eu acho de uma burrice muito grande o cara ver lá 3% e arriscar ir daqui pra te imaginar. Não tem como, imagina. Então Não, ele tem você que tá se louco. precaver. Tem isso já... É preciso aquela porcentagem lá? O cara não no fica carro na é mão. muito preciso, porque como se ninguém quer ficar na rua, ele acaba ali, mesmo quando ele está com 3%, 2%, tendo uma margem de segurança. Não vou te dizer que em alguns carros, alguns modelos, não pode ter algum tipo de diferença, mas ele é bem preciso na maior parte dos casos e a maioria das pessoas consegue ali olhando a autonomia, né? Como o carro a gasolina, né? Pane seca. Você já passou algum desespero com bateria ou não? Não, só uma vez que eu quis testar como é que ia, se o carro ia zerar, se não ia, se ia ter que empurrar, aí sim eu fui até o zero. Mas você consegue se precaver, né? Porque mesmo num carro que eu fiz isso, era um Renault elétrico na época, ele chegou em zero e ainda rodou 30 km. Caramba. Então, assim... Sem energia. Praticamente, né? Então assim, poxa, difícil ficar zerado, né? Mas se o carro elétrico é econômico, o trio elétrico é mais econômico ainda, né? São três, né? Cantando em cima, né? São 3 trio elétricos, 3, cara. Tá Não, falando pelo amor de O pior é que o trio elétrico é diesel, né? Eu não vou. Como assim? Aí tá Vai aí atrás de levantando um uma que você vai polêmica. perceber o que eu tô dizendo. Entendi. Já disse cachaça, cerveja e festa e dale. Não dá bola. Vitor, quem mais mandou coisa pra nós aí? Então vamos lá, para a última pergunta aqui, essa aqui vem de Mandirituba, tá? É do nosso cliente Pedro. Comprar um carro elétrico no Paraná, tem algum benefício de IPVA? Não tem mais. No IPVA Não tem mais, uma época teve. Você tava falando disso, né? Outros estados têm. Então, alguns estados têm. O melhor hoje, não é o estado, né? É um distrito, mas lá no Distrito Federal é zero. Então, assim, o lugar que mais vende carro elétrico híbrido do Brasil é o Distrito Federal, porque é zero IPVA. Então, veja que isso estimula a venda, né? Mas hoje no Paraná não tem mais. Quando as vendas começaram a aumentar, aumentou muito a frota, eles tiraram isso porque eu imagino que fazia diferença, né? Sim. E a ideia era que voltasse, tivesse algum tipo de benefício. Não precisava ser zero, mas podia ser um pouco mais baixo, Podia ser um né? pouco mesmo para O incentivar, né? Tanto o elétrico como o híbrido podia ser um pouco mais baixo. Eu acho que isso ainda vai voltar. Eu acredito que vai ter algumas novas empresas trazendo carros, umas parcerias com o Paraná, acho que vai voltar. Sim. Ainda mais pelo meio ambiente, né? Que eles querem estimular E essa... também carros que, pensa que você está andando no parque, o carro elétrico que está andando do lado, ele não emite nada, né? Então, aonde você está com pessoas junto, o ar que está ali é melhor. Sim. Então, faz total sentido. É verdade. O carro elétrico tem menos comando, menos botão? Sei lá. Não, no interior não. Não. Você tem as mesmas ideias e hoje os carros eles estão todos tela, né? Mesmo carros a combustão novos, você não tem mais botão. Né? Você tem, mas tem bem menos. Olha a referência do velho, né? Verdade. Você vê, né? Michel Teló, é o seguinte. Matheus Afonso. Matheus Teló, o
pergunta agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, olha, Eu imagino. que se desse um apagão no mundo, 4 dias de apagão, geral, não carrega nada, como é que vai fazer pra funcionar o coisa? Viu? Não precisa, Pode dar tranco ou não? Primeiro eu vou te não precisa nem ser no mundo, um apagão mesmo geral que dê aí já. Primeiro eu vou te dizer que, assim, se der um apagão, não é por causa do carro elétrico em específico. Se você pegar indústrias, empresas, o consumo é muito mais alto. As pessoas acham que colocar os carros para carregar vai ser o problema. Não, o problema é todo o outro consumo de energia. Mas se desse um apagão, que eu imagino que não vai durar uma semana, né? Porque se durar um... Daí também, se durar uma semana, morreu todo mundo, acabou o que você quer. Daí O só... menor dos problemas é você andar de carro, né? Uma bateria de um carro elétrico dura, a maioria das pessoas com 300 km de autonomia roda uma semana. Então é pouco provável que o teu carro seja zerado quando você está sem energia. Se você ficar 2, 3 dias não é um problema. Também não vai ficar sem energia no país inteiro, né? E se o cara for Uber? Aí lascou, Vai porque o cara trabalhar vai ter que como? trabalhar como? Aí ele vai ter que alugar um carro 3 dias para compensar um pouco o prejuízo e depois ele volta. O Homem de Ferro pode ter um carro elétrico? Pode. Tem que ter. Se ele conseguir entrar dentro do carro. Então vamos mostrar, temos um carro aqui, não temos aqui? Vamos dar uma passeada por ele ali, ó. elétrico, um Peugeotzinho aqui. Vocês querem chegar a olhar aqui, só pra Vamos ver olhar, como é que né? funciona aqui O velho, né? Isso é legal, isso é tão bom assim. Auto Shop Curitiba, né, Vitão? Auto Shopping Curitiba. Carro 100% elétrico. Olha aí, ó. Esse, Um mas muitos E208 outros. elétrico. Qual que é esse? É o Peugeot E208 elétrico. Ó, eu vou ligar o carro. Perfeito. Ué? O que você achou do ronco? Que ronco. A hora que você quiser. Tenta ligar, liga, ó. Nossa, parece eu dormindo, Ali, ó. silenciosíssimo. Silêncio. Pode dar na chave aí. O carro tá ligado. Como É assim? mesmo? Já tá ligado, ó. Se quiser ligar o ar-condicionado aqui, ó, já liga. Ô, ligado. Loreno, Oi. esse carro é Não autônomo? faz um barulho. Ele é elétrico. É? Porque esses têm o carro Autônomo. autônomo, né? Tem que abrir um MEI pra ele quando você compra ou não precisa? Acho que ele... Bom, não dá ideia, né? Não dá ideia. É isso aí, pessoal. Esse é o primeiro papo de carro aqui no Auto Shopping Curitiba. Comigo, Victor, com o Matheus Afonso, nosso convidado especial do canal Obrigado. Electricar BR. Com Então. nosso amigo Alorino. Show de bola. Obrigado. Os dois mecânicos ali. Valeu, pessoal. Desculpa, Zé Graxa. o Zé parou aqui. Apareça lá no Dois é Biela graxa. de Ouro, por favor, quando Aí, você ó. tá teu carro, a gente faz desamassa, amassa, conserta, desconcerta. Faz a desestética automotiva também, que é Exatamente. estragar o teu Aprenderam carro alguma inteiro. coisa? Aprenderam bastante coisa? Tá tudo certo? Bastante. Ajudei vocês? Ajudou, a gente vai implementar na nossa oficina, né? Bom. Vamos começar a fazer revisão de carro elétrico aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Matheus, quem quiser saber mais, né? Como é que Exatamente. faz? Isso aí. Se quiser saber mais de carro elétrico ou híbrido, segue @EletricarBR. Lá eu falo direto sobre esse mundo que gera tantas dúvidas. E agora eu tô ajudando meus novos amigos aqui a conhecer um pouco mais de perto. Ai, deu choque, deu choque. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado aí pelo cara. papo. Matheus, obrigado. E, ó, vamos esperar agora quem vai ser o próximo convidado do segundo papo de carro aí, ó. E sobre o que a gente vai falar, né? Então, pessoal, mandem suas perguntas aí, tá? E se você quiser comprar carro, é aqui no Auto Shopping Curitiba. Mais de 2.000 carros à pronta entrega. Todos periciados em mais de 40 lojas. Vem que é sucesso. Isso aí. Tchau, mãe.